Organizar uma rede de acolhimento com ações voltadas à saúde mental, envolvendo professores, funcionários técnico-administrativos e estudantes. Esse é um dos principais objetivos do projeto Roda de Escuta Destinada à Engenharia. Essa iniciativa é uma parceria entre o setor de ações discentes junto com a Associação Gaúcha de Terapia Familiar, que oferece reuniões mensais abertas ao público. O projeto, nesse momento, ele está voltado para os servidores, técnicos e docentes. E então o projeto ele está nesse momento voltado para esse público, porque se entendeu que antes de englobar os alunos numa roda de conversa, era preciso que tanto os técnicos quanto os docentes eles entendessem a complexidade do ambiente acadêmico e entendessem entre si quais são as necessidades de melhoria, quais são os pontos que também são muito conflitivos nessas relações de trabalho, para que consigam atender os alunos melhor. Então, nesse momento, o público em si, ele está voltado para os técnicos da URGS, exatamente para que em algum momento consiga se olhar para os alunos aliás, em algum momento não. Isso tudo está sendo feito para os alunos, mas no sentido de estar bem alinhado para conseguir ter condições de incluir os alunos na roda. Porque eles são parte também dessa preocupação e lidam direto com os alunos, e muitas vezes eles não têm essa visão, esse jeito, né, mais acolhedor para lidar com os alunos, e a gente precisa também manter a nossa saúde mental para ficar bem, para proporcionar um ambiente melhor para esses alunos. Se fala que a URGS é uma política pública de educação, mas enquanto uma política pública de educação, nós lidamos com pessoas e cada vez mais temos visto que as pessoas andam muito adoecidas e estamos num ambiente que precisa, sobretudo, que as pessoas tenham condições de estarem sadias, tenham bem-estar e qualidade de vida. Então esse projeto ele se insere nesse lugar, assim, de promover a qualidade de vida, de promover um espaço de reflexão para as pessoas que nele estão e também, sobretudo, para os alunos, para que a gente consiga estar bem para lidar com os alunos e conviver pacificamente. Nós chegamos aqui através do Instituto de Psicologia da Universidade Federal e, através de contatos, nós descobrimos que a demanda da questão dos suicídios estava sendo muito grande, né, aqui na engenharia, e que eles precisavam, né, e pediam ajuda para a instituição, para acolhimento da instituição. E aí, como a HTF faz projetos voluntários em várias instituições, né, do Rio Grande do Sul, nós montamos esse projeto com algumas de nós, né, e tentamos executar esse projeto justamente para acolher essas necessidades emocionais acadêmicas, né, que eles estavam pedindo. Então, as psicólogas da HTF, elas têm sido uma rede assim, essencial para que a gente consiga ter embasamento e consiga, inclusive, ter um apoio, um respaldo para esse trabalho, porque a gente está falando de emoções, a gente está falando de sentimentos, muitas vezes, e eu acho que, sobretudo, de frustrações, e com isso, essas são as pessoas que elas conseguem nos dar um respaldo e um apoio para esses sentimentos que vão reverberando durante os encontros. Até no início eu fiquei meio receosa, porque eu disse assim, pô, um trabalho, né, de se abrir, de conversar com docentes e técnicos é difícil. Principalmente com a questão dos docentes que são mais reservados e não gostam de se expor muito, né? Mas, para minha surpresa, vieram alguns professores que vêm até hoje, até alguns que eu jamais imaginava que iria frequentar e queria se abrir, né? Como poder intervir? Que tipo de intervenção eles vão ter? Qual é o papel deles? Esse é um grande questionamento deles, né? E que a gente trabalha até que ponto eles têm que poder intervir, até que ponto eles têm que orientar, eles podem encaminhar. Então, assim, esse grupo é um grupo que acaba acolhendo e dando esse suporte a eles, porque às vezes eles não têm condições de saber qual é o verdadeiro papel deles. Eu criei o SAD para ser um acolhimento eterno, acolhimento estendido, porque a gente faz o acolhimento no início, né, no ingresso dos alunos, dos calouros,
Só que o SAD, ele vai acompanhar esses calouros durante toda a vida acadêmica. Até às vezes eu fico meio emocionada, assim, porque eu não sou psicóloga, né? Mas eles me procuram tanto e eu tenho uns que eu já faço escuta com eles há 3 anos, 4 anos, e eles dizem sempre, bah, Eliana, é muito bom, sabe? É bom a gente saber que isso existe. Eu entendo que a saúde mental dos alunos, ela cada vez mais tem que ser algo que seja valorizado e respeitado por todos nós que compomos esse ambiente universitário que formamos a URGS. Então, muitas vezes a gente encontra os mesmos rostinhos nesses lugares e isso é uma pena, mas eu acho que esse momento é um momento importante para que outras pessoas e pessoas que estão aqui dentro, elas se sintam comprometidas a comparecer. A gente percebe que houve uma significativa melhora no sentido de que eles conseguem já, como é que eu diria, eles conseguem driblar algumas situações emocionais com os seus alunos com diversidade. Eles trazem já os assuntos ligados às emoções, às vezes nas próprias turmas, né, nas aulas. Isso era algo, principalmente na engenharia, uma coisa muito difícil, né? A gente sabe que a engenharia é muito focada no racional, né? Os encontros, eles acontecem uma vez por mês, nesta nossa sala aqui, que a gente faz uma roda. Acontece das 13h30 às 15 horas e está aberto para todos os docentes e todos os técnicos das engenharias. Eu acredito que isso está sendo um trabalho assim de formiguinha, mas que está mudando um pouco a cabeça desses docentes, e a nossa ideia é ir aumentando o público de docentes, de técnicos, porque nós precisamos de ajuda. A gente está vivendo num momento muito, né, pesado em todos os sentidos, parte econômica, parte de estrutural de afeto, de acolhimento. Então as pessoas precisam dessa assistência, precisam abrir suas cabeças, precisa mais empatia para que a gente torne um ambiente bem mais agradável para seguir a vida dos alunos, dos técnicos e dos docentes.